Você viu essa notícia? E se viu, será que entendeu o que realmente está por trás dela? Porque na política brasileira quase nada é por acaso. Quando algo parece coincidência, normalmente é estratégia. E hoje eu vou te mostrar o que a grande mídia não explica, o que os bastidores escondem e o que realmente está em jogo nessa história. Aqui é o Lobo Crítico. E você já sabe, aqui a análise é sem maquiagem. Olá, boa tarde. Estamos de volta para te atualizar sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 21 de fevereiro. O presidente americano Donald Trump anunciou neste sábado que vai aumentar para 15% a alíquota das tarifas de importação anunciadas ontem. Esse é o patamar mais alto permitido pela seção 122, usada por Trump para justificar as barreiras alfandegárias. A Casa Branca criou esse novo imposto de importação depois de a Suprema Corte declarar como ilegais as tarifas baseadas na Lei de Emergência Econômica. O julgamento é a maior derrota de Trump desde o início do segundo mandato do republicano à frente da Casa Branca. E mesmo com as novas tarifas, o governo americano ainda não conseguiu recompor as barreiras que foram alvo da decisão judiciária. Trump afirmou numa rede social que vai publicar nas próximas semanas novos decretos para garantir a volta ao patamar anterior. Mais cedo, a gente falou sobre esse novo capítulo do tarifaço com José Veloso, presidente da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Ele acredita que o republicano Donald Trump pode recorrer à seção 301 para dar seguimento às tarifas, o que pode atingir diretamente o Brasil. Vamos ver. Sabemos que os Estados Unidos vão continuar procurando tarifar produtos de outros países, como é o caso do Brasil. Então, aqui no Brasil, nós agora estamos com uma tarifa de 15%. Veja só a insegurança jurídica que os Estados Unidos têm hoje, né? Ontem, começou o dia de ontem, tínhamos tarifa de 50%. No final do dia de ontem, tínhamos uma tarifa de 10%. E hoje temos uma tarifa de 15%. Então, todos os dias, isso está mudando. Eu acho, na nossa opinião, da ABMAQ, na minha opinião, que os Estados Unidos vai lançar a mão da seção 301, que investiga comércio desleal desses produtos que você acabou de citar, para elevar a tarifa com o Brasil. Vamos voltar a Brasília. O Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, desistiu de comparecer à CPMI do INSS. E agora ele deve comparecer, portanto, somente à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na terça-feira. O colegiado, vale lembrar, criou um grupo de trabalho para investigar as fraudes do Master. Carol Rosito, ao vivo, novamente com as informações e as expectativas da semana. Carol. Tainá, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a oitiva de Daniel Vorcaro dentro da CPMI do INSS era esperada para esta segunda-feira, né? Isso tudo estava sendo muito bem negociado aí nos bastidores entre o presidente do colegiado com a defesa de Daniel Vorcaro. Até então estava tudo combinado. Ontem, depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, relator André Mendonça, dizendo que a ida dele poderia ali se tornar facultativa, ou seja, ele não era mais obrigado a comparecer, ele voltou atrás, desistiu. Até uma avaliação política foi feita em relação a essa decisão para não se expor nesse momento. Ele é investigado no Supremo Tribunal Federal, está usando tornozeleira eletrônica, depois de ter ficado alguns dias preso, inclusive, então que ele não precisaria comparecer, apesar do requerimento de convocação que foi aprovado pela própria comissão, né? A gente sabe que sempre que uma autoridade é convocada, ela é obrigada a comparecer. Muitas delas, às vezes, acabam entrando no Supremo de fato, pedindo habeas corpus, pedindo para que não precisasse comparecer. E antes disso, antes que esse habeas corpus fosse apresentado, André Mendonça já disse que ele não precisa ir. E se for, não precisa falar, né? Não precisa ali produzir provas contra si mesmo. Então, a defesa nesse momento avaliou que ele não deve comparecer nesse encontro de segunda-feira, porque até então essa CPMI, essa oitiva estava marcada para o dia 26
6, depois da audiência que ele também já tinha se comprometido a comparecer dentro do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos. A CPMI acabou alterando essa data, antecipando para segunda-feira, antes da oitiva dentro da CAI. Agora fica essa expectativa para se Daniel Vocaro vai ou não comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos no grupo de trabalho que foi criado pelo senador Renan Calheiros. Até o momento há sim, Tainá, essa intenção da ida de Vocaro até o Senado Federal essa semana, mas apenas para a CAI e não mais para as duas comissões como estava previsto inicialmente. Volto com você. Bem, Carol, obrigada pelas informações. A gente traz agora um trecho da fala do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Ele esteve hoje junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha. E na saída conversou com jornalistas. Rebateu, inclusive, críticas feitas pelo filho de Jair Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Nicolas disse que está acostumado com os ataques, defendeu a Michele Bolsonaro e pediu foco no inimigo comum. Vamos ver. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michele tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto da dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michele viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Nicolas Ferreira também comentou sobre as próximas eleições, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu liberdade total para ele definir os cenários para Senado e governo em Minas Gerais. A gente, como eu disse, a gente está em construção ainda do nome. Mais uma vez, a gente só não quer que o Estado caia nas mãos do PT novamente. E Minas Gerais é um Estado decisivo. Mostrou-se isso em todas as eleições. Geralmente, quem ganha em Minas, ganha no país. Quem perde em Minas, perde também no país. Então, pode ter certeza que a gente não está decidindo comprar uma bicicleta, né? A gente está decidindo o futuro de um Estado e principalmente também o futuro de um país. Então, ainda há tempo para fazer essas construções. Avaliamos, né, as cartas que nós temos aí no jogo, né, o ponto positivo, o ponto negativo ali de cada um. Mas realmente a gente precisa continuar essa construção. Ele me deu essa liberdade para poder construir em Minas Gerais, tanto o Senado quanto o governo, porque eu acredito que hoje, né, nós temos uma força no Estado para poder tomar algumas decisões e essas vão ser algumas decisões que serão tomadas. Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, também visitou o pai neste sábado, depois do encontro. Afirmou que Jair Bolsonaro prepara uma lista de pré-candidatos às eleições de outubro. Foi nas redes sociais. Carlos disse que o quadro de saúde do pai é instável. Ainda assim, falou que o ex-presidente elabora uma lista de possíveis candidatos ao Senado e aos governos estaduais. Além de Carlos Bolsonaro e de Nicolas Ferreira, o deputado Biratã Anderson também visitou a Papudinha. E agora vamos falar de esporte com ele novamente, Jairo Nascimento. Acabou há poucas horas, não é isso, Jairo? A gente estava falando agora um pouquinho atrás, tinha algum tempo já que tinha acabado o Rio Open com a participação brasileira. Felizmente, tivemos um resultado muito bom, então eu queria te ouvir, Jairo, qual foi esse resultado? Vamos trazer a partida que terminou cerca de 1 hora atrás com vitória da dupla João Fonseca e também do Marcelo Melo sobre os alemães Jacob Schneider e também o Mark Wallner. Jogo de duplas, a gente está vendo destaque no site da CNN Brasil.
A dupla brasileira venceu esta partida por 2-0, tá? Com parciais de 6-2 e 2-6. O jogo, gente, foi para o super tie-break e acabou com vitória do João e do Marcelo por 13-11. Teve uma virada, inclusive. Foi um jogo e tanto. A grande final do Rio Open será amanhã contra a dupla formada pelo alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haas. Os dois acabaram, a questão de minutos, de garantir a vaga na final ao vencer a outra dupla na chave da semi. O horário da decisão, gente, ainda não foi definido, mas você saberá com certeza aqui na CNN Brasil. Quero trazer um outro destaque, que o Comitê Olímpico Brasileiro deu um prêmio alto ao primeiro atleta do nosso país a conquistar uma medalha em uma Olimpíada de Inverno. O esquiador Lucas Pinheiro Broton ganhou um cheque de R$350 mil pelo ouro inédito. O valor é o mesmo que foi pago aos atletas brasileiros que também ganharam uma medalha de ouro nos Jogos de Paris em 2024. O Lucas chegou ao pódio após fazer uma descida mais rápida na prova de slalom gigante de 200 metros e levou o Brasil a um momento histórico. Tainá. Obrigada, Jairo. A gente volta a se falar na próxima edição do Agora CNN. Que agora é bem rapidinho, tá? Já vou me despedindo de vocês, mas antes tem espaço para carnaval ainda. Hoje o circuito Preta Gil, no Carnaval do Rio de Janeiro, foi dominado pela cantora Anitta com seu trio elétrico. A festa começou bem cedo, às 7 horas da manhã. E quem estava lá, Raquel Amorim, trazendo todos os detalhes pra gente. Milhares de pessoas se reuniram na rua 1º de março, no centro do Rio, para acompanhar o Bloco da Anitta, que é um dos eventos mais esperados do calendário carnavalesco. O Bloco da Anitta é um dos mega blocos que passam pelo circuito Preta Gil e atraem milhares de pessoas. A cantora animou os foliões, cantando os principais sucessos da carreira e recebeu convidados especiais durante a apresentação, como Carlinhos Brau. Durante o Bloco da Anitta, também foram distribuídas mais de 3 mil garrafas de água. Foi a maior distribuição de água já feita durante um bloco de carnaval de rua no Rio de Janeiro. A Anitta conversou com a CNN e cumprimentou os telespectadores. O bloco da cantora é sinônimo de tradição, animação e diversidade. Mais um ano com o Bloco da Anitta encerrando o carnaval aqui do Rio de Janeiro. Vocês, obrigada pela presença e pela cobertura. Mais um ano. A galera tá aqui se divertindo muito. O sol abriu pra gente. Dia maravilhoso. Um beijo. Um beijo, Anitta. E hoje à noite tem o desfile das escolas campeãs do Grupo Especial de São Paulo, no Sambódromo. 9 escolas vão entrar na avenida, as 5 primeiras colocadas do Grupo Especial, além das campeãs e vices dos grupos de acesso 1 e 2. A última a desfilar, fechando essa festa pelo Grupo Especial, será a Mocidade Alegre, a campeã do Carnaval de 2026. A escola volta ao Sambódromo com o samba enredo Malunga Leia, Rapsódia de uma Deusa Negra, homenagem à atriz Léia Garcia, ícone da dramaturgia brasileira, símbolo de luta, representatividade e protagonismo negro. Lembrando que o enredo ajudou a escola a conquistar o seu 13º título no Grupo Especial. Vai aparecer agora o QR Code para você em tela. Lá você vai direto para o site da CNN Brasil para conferir toda a programação dos desfiles que fecham o Carnaval de São Paulo. Vou fazer uma pausa, é rápido, às 6h30 eu volto com a segunda edição do Agora CNN Tarde. Essas foram as principais notícias do momento. Opa, 6h45, feito aqui o ajuste. Então, fique agora com o Esporte SA. Pense bem, pense CNN. Até breve.